Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Plano A Concursos. Hoje a gente vai falar sobre o básico que você precisa ter no estudo de administração pública e direito administrativo, que é a organização administrativa. Eu trouxe aqui para você de uma forma bem simples e que você possa entender como a nossa organização funciona. Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco do conceito de administração. Administração vem de organizar, planejar recursos. E a organização administrativa pública vai organizar os recursos do nosso país. Então ela vai basicamente concretizar as políticas públicas. A organização da administração pública, ela é dividida em administração direta e administração indireta. A administração direta, elas são os órgãos diretamente relacionados aos entes federativos, como municípios, União, Distrito Federal e os estados. Os estudantes costumam usar um mnemônico que se chama MEDO, que aí você vai lembrar na hora da prova, que é municípios, estados, Distrito Federal e União. MEDO. Bom, exemplos de órgãos da administração pública são os tribunais de justiça, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, órgãos, por exemplo, do Estado, é o Tribunal de Justiça do teu Estado. Órgãos da União, por exemplo, é o MPU, o Ministério Público da União, ou TCU, o Tribunal de Contas da União. O que você tem que lembrar é que na administração direta, a gente vai ter órgãos, enquanto a administração indireta é composta por entidades. E agora a gente vai ver. A administração indireta, ela é formada por um processo de descentralização, ou seja, ela é criada pela administração direta por um processo de descentralização, mas ela vai desenvolver os seus serviços de maneira autônoma, a administração direta. A administração indireta, ela é dividida basicamente em fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Os estudantes também têm mnemônico para as entidades da administração indireta, que é FASE. Lembre-se, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Lembre-se também que a administração indireta é composta por entidades, não órgãos. E as entidades têm personalidade jurídica própria. Isso não tem nos órgãos, mas tem na administração indireta. As empresas públicas e sociedade de economia mista têm fins lucrativos, enquanto as fundações não têm. As empresas públicas vão ter o capital integralmente público. Exemplos de empresa pública é a Caixa Econômica Federal e a EBSERG. Já as sociedades de economia mista, como o seu nome já diz, têm o capital misto, partes públicas, partes dela mesma. Exemplos de sociedade de economia mista é o Banco do Brasil. Já as fundações, elas podem ser fundações autárquicas ou fundações públicas. As fundações não têm fins lucrativos, elas são para prestar serviços à sociedade, como por exemplo a FUNAI. Enquanto a autarquia, elas têm direito público porque vão desenvolver serviços diretamente ligados à administração pública. Exemplos de autarquia é o INSS e as universidades federais. E é basicamente isso a organização da administração pública. Ela se divide em administração direta e indireta. Aí lembre-se, a administração direta vai ser o MEDO, municípios, Distrito Federal, estados e União, enquanto a administração indireta vai ser a FASE, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Lembre-se que empresas públicas e sociedade de economia mista têm caráter financeiro, enquanto as fundações não têm finalidade financeira.
E aí eu trouxe aqui no nosso material dicas muito importantes que sempre caem e alunos acabam se confundindo. Olha aqui. As empresas públicas e a sociedade de economia mista têm direito privado. As fundações públicas têm direito privado. Enquanto autarquias e fundações autárquicas têm o direito público. Outra coisa muito importante que eu trouxe aqui, você sabia que tem concursados que seguem o regime CLT? Bom, para ser concursado, você já sabe que tem que passar numa prova. Tem que passar por vários processos até chegar na investidura do cargo. E tem duas formas de ser concursado. Você pode ser um servidor público ou um empregado público. Para ser um servidor público, você precisa ser da administração pública e das autarquias. Os servidores públicos vão seguir a Lei 8.112 de 90. Já os empregados públicos fazem parte das empresas públicas e da sociedade de economia mista. E eles sim vão seguir o regime CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, se você passar no concurso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, você vai ser um seletista. Enquanto você passa no concurso, por exemplo, do Tribunal de Justiça, você é um servidor público estatutário. Anota essas dicasinhas que é super importante e tem muitas chances de cair na sua prova. É isso, pessoal. Muito obrigada. E para quem ficou até o final, tem uma surpresinha. O Plano A liberou gratuitamente um PDF de português que está sensacional, direcionado para a Banca FGV. Então, se você vai prestar algum concurso para a Banca FGV esse ano, esse material vale muito a pena e ele está gratuito no momento, com todos os assuntos que caem em português da Banca FGV. Então, você pode entrar em contato por esse número aqui e garantir o seu material. Muito obrigada e até o próximo vídeo.